Mateus 12, 22 a 32. Todos são bem-vindos a esta casa, casa de adoração, local este em que também utilizamos para pregar a palavra do Senhor. Mateus 12. Acompanhe a leitura, por favor, a partir do versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Obrigado a Deus pela tua palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Sei que sou pequeno, mas valha-se o Senhor da pequenez minha para proclamar, para que eu seja boca do Senhor, expondo as Escrituras para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A igreja sabe que a primeira série de pregações sobre o Evangelho de Mateus, essas exposições começaram no ano passado, primeiro quadrimestre, sob o título geral, O Rei Chegou. A segunda série está acontecendo neste quadrimestre, desde janeiro, indo até o final deste mês, e o tema geral é O Rei entre nós, conforme cantamos aqui há pouco, né? E o tema de hoje é o Rei Jesus e a loucura de seus opositores. E em primeiro lugar eu quero destacar a autenticidade do rei. Conforme Mateus, Jesus começou o seu ministério terreno pregando: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, Mateus 4,17. Ele encerra o capítulo 4, asseverando, aspas, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Conforme Mateus 5, 1 e 2, Jesus, diante da multidão e tendo seus discípulos próximos a ele, subiu ao monte, assentou-se e passou a ensiná-los. Então, apesar de ter Cristo operado milagres, conforme os capítulos 8 e 9 já expostos aqui, apesar de ter operado este milagre, ou esse milagre, descrito aqui no versículo 22, e em muitos outros textos dos evangelhos, em que foram registrados os seus milagres, a prioridade dele não era operar milagres, a prioridade de Jesus era proclamar o evangelho do reino, proclamar o seu evangelho, proclamar a salvação em Cristo, nele mesmo e somente por ele. Essa era a prioridade de Cristo e deve ser também a nossa prioridade, conforme foi enfocado aqui também no final do recital. O texto lido contém 11 versículos. Notem que apenas o primeiro versículo, o verso 22, da nossa mensagem, registra o milagre. Registra um portentoso milagre operado por Cristo. E os 10 versículos seguintes lidos descrevem os ensinamentos de Cristo, a repreensão de Cristo àqueles fariseus.
Essa foi sempre a ênfase de Jesus. Ele, então, nesses 10 versículos, narram verdades sobre si mesmo, verdades sobre o seu reino, sobre Satanás, sobre a loucura dos fariseus, por causa da blasfêmia e sobre o posicionamento nosso, meu e teu, diante de Jesus. Daqui a pouco chegaremos lá. Verso 22, está escrito: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. A situação desse homem era precária, terrível, anônimo, não tem nome, não tem filiação, nada se diz a respeito dele, apenas que era um endemoniado, um homem cego e mudo, e ele foi levado aos pés de Jesus. E Jesus, por sua vez, irmãos, exerce sua autêntica autoridade sobre as enfermidades daquele homem, curando-o. De sorte que o mudo e o cego passou a falar e a ver. Ele era mudo, ele era cego, mas agora passou a falar e a ver. Obviamente, considerando que essa entidade maligna havia travado a língua daquele homem e encerrado seus olhos sob densas trevas, a sua cura incluía, então, a expulsão daquela entidade demoníaca. É uma conclusão óbvia. E é importante ainda, irmãos, considerarmos que os milagres e os ensinamentos de Jesus, realizados aqui nessa terra, durante o seu ministério terreno, foram reconhecidos pelas multidões, conforme está escrito lá em Mateus 7, 29, quando do encerramento do Sermão do Monte, as multidões admiraram-se dele, porque ele falava como quem tem autoridade, e não como os fariseus e escribas. Mas há nesse texto uma outra marca da autenticidade do rei, é que ele é o filho de Davi, conforme está aqui no verso 23, e toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Essa expressão, irmãos, tinha e continua tendo, é como se fosse sinônimo do Messias, filho de Davi, o Messias. E quando eles disseram, aquela multidão, é porventura o filho de Davi? O que eles tinham em mente? Entendo que eles sabiam que era o filho de Davi, mas eles temeram. E a expressão filho de Davi só em Mateus aparece 8 vezes. Não citarei, não lerei, mas apenas citando você pode conferir. Mateus 1, ler apenas esse. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Assinalei outros, mas eu preciso de administrar o tempo que está muito curto para mim. Então, vou me ater muito à leitura para não divagar aqui na exposição. Mas outro lembrete aqui, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Lembram disso? Vários outros, são 8, né? Mas eu disse que ia ser um, mas eu quero dizer mais um aqui. Jesus fez uma pergunta para os discípulos e eles responderam. Jesus perguntou assim: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Qual foi a resposta? Responderam-lhe eles: de Davi. Mateus 22, 42. É possível que aquela multidão era em maior parte composta de judeus. Então eles esperavam que o filho de Davi viesse e reinasse visivelmente sobre eles. E apesar dessa conjunção porventura transmitir dúvida, tenho certeza que eles não tinham dúvida. Se eu estiver errado, quero manter nessa posição. Eles eram judeus, eles conheciam o Antigo Testamento, eles sabiam. Eles temeram aqueles religiosos fariseus que estavam ali, sempre fazendo pressão. Pressão sobre as multidões e também sobre Jesus, perseguindo o filho de Davi, o Messias. Então aquela multidão preferiu esconder-se atrás do escudo do medo e da covardia. Não nos acovardemos, irmãos, diante de Jesus.
À semelhança deles, portanto, incontáveis multidões mundo afora, aprisionadas pelos seus pensamentos forjados por este mundo, desprovidas de princípios sacros santos que emanam das Escrituras sagradas, delineiam seus juízos de valores segundo os princípios mundanos, segundo o príncipe das trevas, que é o próprio Satanás. Porque juízo de valor tem a ver com princípio. Se forem princípios das Escrituras, o juízo de valor será correto, a interpretação da realidade será correta. Se o juízo de valor for segundo o mundo, se os princípios forem os do mundo, os juízos de valores também os serão. Muitos desejam ir morar no céu e, portanto, têm expectativas quanto a isso, mas lamentavelmente trilham o caminho do engano. E presumindo serem filhos de Deus, acham que terão um lugarzinho no céu quando morrerem. Lê do engano, irmãos, lê do engano. Quanto a você que é um religioso crente, cuidado. Cuidado, você que está me assistindo aí pela internet, se houver alguém aqui também no templo que esteja sobre essa condição, cuidado. Não basta ser crente, não basta ser batizado nem na infância nem na adultez, não basta ser membro de uma igreja evangélica, não basta ser religioso. É preciso ser crente segundo as Escrituras. A reconciliação com Deus é necessária, o novo nascimento é imprescindível, mas isso vem de Deus, não vem de nós. Então clame por Ele se você estiver enquadrado aqui nessa situação. Quem sabe Ele terá misericórdia de você. Em segundo lugar, o rei é chegado. Versículos 24 a 28, os fariseus murmuravam. O que é murmurar? É falar baixinho. Eles estavam ali entre eles, o grupo, querendo pegar o Senhor, sempre foi assim. E a posição deles no judaísmo, então eu quero destacar aqui algumas razões pelas quais eles murmuraram naquele momento. A posição deles no judaísmo tornaram-lhe orgulhosos. Eles não disseram publicamente, porque a multidão estava ali admirada, estava assombrosa com o milagre que Cristo operara. Então esses fariseus também creio que temeram. Então, mas a posição deles tornaram-lhes orgulhosos. Eles invejavam profundamente a Cristo, por causa de sua autenticidade, por causa de sua sobriedade, de seu poder, de sua autoridade como Filho de Deus. Eles não podiam negar o milagre que Cristo operara, então murmuraram. Quantos estão murmurando por aí afora? Certamente essa murmuração aconteceu entre eles de forma velada, mas Cristo, sendo Deus, conhece todas as coisas, e conhecendo o pensamento deles, foram então arguídos. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, sabiam, mas preferiram a glória humana. Além disso, eles eram hipócritas. Jesus lhes chamou de hipócrita 8 vezes, somente em Mateus 23. Irmãos, olha, o que eu vou falar aqui agora são denúncias que farei, mas não são denúncias para você. Essa palavra, essa mensagem será veiculada no YouTube, mas não temo. Quero aproveitar a presença dos fariseus nesse texto e as acusações que Jesus fez, os ais que Jesus proferiu, conforme o 23, para fazer as seguintes denúncias. A primeira é contra os fariseus modernos, que estão inseridos em meio ao povo de Deus. Ai de vós, profetas, que proferem palavras mentirosas às ovelhas de Jesus, dizendo que tais palavras vieram de Deus, mas em verdade nasceram do vosso coração enganoso.
Ai de vós, falsos pastores e mestres, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7,15. Ai de vós, pastores e mestres, que vestem roupas finas e ternos, mas por terem se rendido ao dinheiro, substituíram a gravata por uma serpente e a enrolou no pescoço. Ai de vós, pastores e mestres, que em vez de cuidar das ovelhas do Supremo Pastor, comeis a carne dessas ovelhas. Estou citando texto bíblico também, de Jesus. Ai de vós, pastores e mestres e líderes religiosos, que se valem da posição eclesiástica que ocupam para manipular e extorquir ovelhas do bom pastor, e se necessário, torcem a imutável palavra de Deus, a fim de adequá-la às suas paixões carnais. Ai de vós, religiosos municipais, legisladores municipais, estaduais e federais, que se enquadram nas palavras proferidas por Isaías, conforme 10:1-3, que citarei. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. E acrescento, e oprimirem o povo brasileiro. Ai de vós, magistrados, a quem foi confiada a missão de serem guardiões da Constituição e envidarem esforços para julgar com justiça as causas que subissem até vós, mas em vez de manterem-se no cargo segundo o que está definido para o cargo, vós rasgaram a Constituição e pisaram em suas folhas. Ai de vós, altivos, presunçosos, prepotentes, que menosprezais o povo, agindo contra o povo, e ainda escarnecem do povo, dizendo algo como: perdeu Mané. Essas denúncias estão respaldadas na palavra de Deus, e por isso eu não temo fazê-las. Valendo-me ainda de Isaías 5:20, encerro com um alerta a nós. Agora eu me dirijo a você e a mim primeiramente. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Verso 25, diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Os ouvidos humanos de Jesus não ouviram as palavras, ou melhor, as murmurações dos fariseus, mas, sendo ele Deus, plenamente homem, ele entendeu, porque ele conhece os corações. Então, Jesus revelou a eles a malignidade dos seus corações, expondo-os. Irmãos, a ridícula e ilógica explicação acusatória dos fariseus acerca dos milagres de Jesus, no caso em apreço esse milagre que ele operara, foi detonada pelo Senhor segundo a sabedoria que lhe é peculiar. A acusação foi essa: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Irmãos, essa acusação revela a loucura desses opressores. Por isso eu dei o tema, o nome do tema por causa disso: loucura desses opositores fariseus. Em 2 Reis 1:2 aparece o nome Baal-zebub como sendo um deus dos filisteus, e especificamente dos ecronitas, da região dos filisteus de Ecrom. Beelzebu é uma variação de Baal-zebub.
Nos dias de Jesus, Beelzebu se tornara conceitualmente o maioral dos demônios, o próprio Satanás, conforme asseverou Jesus. As palavras acusatórias e as blasfêmias dos fariseus foram um duplo ataque à pessoa divina do Filho e à pessoa divina do Espírito Santo. Loucura! Então, sem rodeios e sem perda de tempo, Jesus, reconhecendo a sua própria divindade, que fora duramente atacada pelos fariseus, os quais blasfemaram contra ele e contra o Espírito Santo, responde aos seus acusadores, inicialmente por meio de uma dupla analogia, cujo significado é o mesmo, ou cujos os significados. Verso 25b. Acerca da cidade e acerca de uma casa dividida, né? Não é necessário ler mais. E essas palavras, então, que li há pouco aqui, seriam suficientes para desmontar o raciocínio maligno deles. É óbvio que eles entenderam a ilustração que Jesus fizera. Jesus afirma que um reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Meus irmãos, se vocês têm certa familiaridade com a história, por exemplo, dos reis de Israel, vocês sabem, nós sabemos que um grande temor de um rei era a traição. Por quê? Porque se ela fosse bem articulada, poderia causar a queda do rei, bem como a queda do seu reino. Poderia causar a sua derrota. Pensemos agora sobre uma casa dividida, pensemos aí, o marido contra a esposa contra o marido. Bastaria isso aí para ser a derrocada, mas imagine também se os filhos estiverem contra os pais, se os pais estiverem contra os filhos, essa casa não subsistirá. Vigiemos-nos, irmãos, dentro da nossa casa, no nosso lar. Outro raciocínio aqui, o princípio da unidade aplica-se a todos os grupos sociais. Pensemos em nós como igreja, IPJC, Igreja Presbiteriana em Jardim Camburi. Se houvesse uma cisão no conselho, o que aconteceria? Ou se os diáconos contendessem entre si por causa dos serviços que eles devem prestar? Ou se os líderes dos diversos ministérios existentes aqui começassem a implantar as suas próprias regras e visão a seus liderados, a IPJC não subsistiria. Verso 26, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Irmãos, Satanás, vou falar muito em Satanás aqui, mas não porque ele merece destaque, ele é um perdedor, mas é porque toda hora eu vou ter que falar reino de Satanás, Satanás, mas Deus é que é o Todo-Poderoso. Quantas vezes aparece a palavra Satanás, ou uma referência a ele no Antigo Testamento? Eu busquei nas Escrituras, irmãos, pasmem, eu sabia que que Satanás sempre ficou camuflado mesmo no Antigo Testamento. Ele foi exposto por Cristo. Mas eu não sabia que era só em 4 momentos, não. Olha o resultado da minha pesquisa lá numa busca online da Bíblia. O termo Satanás não aparece nenhuma vez no Pentateuco. Nos livros históricos, uma vez apenas em 1 Crônicas 21:1. Nos poéticos, apenas em 2 momentos, em Jó e em Salmo 109:6. Em Jó 1 e 2. Aparece várias vezes, mas 2 momentos. Nos profetas, em apenas um momento, Zacarias 3:1 e 2. Ou seja, durante mais de 4.000 anos do período veterotestamentário, em apenas 4 momentos da história, Satanás aparece claramente. Apesar disso, ele promoveu ativamente o engano, a luxúria,
a sede de poder e especialmente a idolatria, pois a devoção a um ídolo correspondia e corresponde à devoção a um demônio ou ao próprio Satanás. Mas o rei chegou, o Messias prometido chegou, glória a Deus por isso. Sua presença no mundo sacudiu o reino de Satanás. Satanás e todas as suas hostes alarmaram-se, entraram em convulsão, pois eles sabiam que Jesus Cristo era o descendente da mulher que viria e esmagaria a cabeça desse príncipe, que é príncipe deste mundo. E o rei chegou. Em Colossenses 2,15 está escrito: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Jesus expôs o reino das trevas e o expôs de forma em que foram ridicularizados. Subjugado está o reino das trevas. Em Mateus 8:29 há um registro interessantíssimo, aspas, e eis que gritaram: que temos nós contigo, ó filho de Davi? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Conhecem a passagem? Satanás e seus demônios sabem que Deus determinou um dia em que eles serão julgados e lançados no lago de fogo, lugar de tormento eterno. Por isso eles ficaram perturbados e inquiriram a Cristo. Enquanto esse dia não chega, Satanás e seus demônios trabalham incansavelmente e unidos contra o reino de Deus, e jamais divididos. O reino não está dividido. Jesus prossegue, verso 27a: e se eu expulso demônios por Belzebu, por quem expulsam vossos filhos? Respondi, tinha condição de responder a Jesus? Calaram-se, permaneceram calados o tempo todo. Jesus estava dizendo, é como se ele dissesse o seguinte: se é o maioral dos demônios que me dá poder para eu expulsar demônios, quem dá aos vossos seguidores fariseus poder para expulsá-los? Se todas as expulsões demoníacas que eu realizei foi pelo poder de Satanás, eu aqui é Jesus, estou falando, reproduzindo, tentando reproduzir, o seu reino está dividido, e além disso os vossos seguidores também expelem demônios pelo poder de Satanás. E se eles expelem demônios pelo poder de Satanás, então eles vos julgarão por causa dessas acusações. Verso 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O evangelista Lucas nos informa que após Cristo ter sido tentado no deserto, perdi aqui. No poder, então vou abrir aspas aqui, no poder do Espírito, regressou Jesus para Galiléia e indo para Nazaré, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus interrompeu a leitura, porque se você for lá para Isaías 61, você vai encontrar que ele não leu a parte que é reservada ainda para o futuro, que é a sua ira sobre os povos que têm negado a ele. O rei chegou, essa é a grande notícia. O rei está entre nós, o rei está em nós pelo Espírito Santo. Ele continua regenerando vidas em todo o mundo, salvando-as da condenação eterna. Irmãos, de acordo com o relógio ali, são 12:01, lá é 4, mas está adiantado.
mas eu vou pegar o tempo de vocês aqui. Vou ter que ficar mais uns minutinhos aqui. E eu estou vendo aí, não tem ninguém dormindo, está todo mundo acordado. Então, vamos em frente. Em terceiro lugar, o reino das trevas está restringido. O verso 29 fala a respeito disso. De fato, o que fora profetizado por Isaías cumpriu-se em Jesus Cristo, o Messias. Olha o que está escrito aqui. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saquear na casa? Cristo traz uma ilustração e demonstra seu poder e autoridade sobre Satanás e sobre o seu reino. A casa do valente é o mundo. Cristo deixou a glória do Pai, a sua glória com o Pai, com o Espírito Santo, veio a este mundo, encarnou, ou seja, fez-se carne, entrou no mundo, então, na casa desse valente, para tirar as pessoas escravizadas do seu poder. Pessoas mortas em seus delitos e pecados já são escravas, mas há como quebrar esse grilhão, e quem faz isso é Cristo, é o Evangelho. Então ele restringiu as suas ações e as de todo os exércitos de anjos caídos. Tendo amarrado o valente, Jesus passou a saquear a sua casa, que é o mundo, conforme já falei, e tem tirado então milhares de pessoas do domínio de Satanás. Essa obra começou há mais de 2000 anos e ainda não está completa, claro. Jesus nos diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Gostaria que você, no profundo do teu coração, dissesse: e eu trabalho também. Precisamos trabalhar também. Jesus voltará, mas nós precisamos trabalhar também, precisamos evangelizar. Nós confessamos, e eu confessei também, estamos pecando por omissão quanto à proclamação do Evangelho, no sentido de evangelizar pessoalmente. Eu gasto muitas horas para preparar um sermão, e às vezes isso aí me dá até uma certa tentação em me justificar, mas não há justificativa para mim. Precisamos proclamar, sim, proclamar às pessoas que a libertação é possível, mas é possível somente em Cristo, que o céu é possível, mas só é possível por meio de Cristo. Não há bypass, não há uma forma de fugir da cruz. Muitos honram o Pai, mas não me honram a mim. João 5, 23 e 24, 23, né, Jesus fala sobre isso. Aqueles que honram o Pai e não honram o Filho, na verdade não honram o Pai. Isso não é nada mais, nada menos do que bypassar a cruz. O Deus triuno está saqueando o reino de Satanás e libertando pessoas em todo o mundo. E aqui, irmãos, não é um dualismo, não é guerra do reino das trevas contra o reino da luz, Deus contra Satanás, vamos ver quem que vai vencer, como muitos pensam por aí. Não é não, Deus é soberano. Satanás foi subjugado, o seu reino foi subjugado. Deus é o soberano Senhor sobre toda a obra de sua criação, o que inclui todos os seres espirituais. Glória a Deus por isso. Acerca da restrição do poder do reino das trevas, Lutero expressou muito bem, aspas, Satanás é um cachorro na coleira de Deus, fecham-se aspas. O que essa expressão significa? Significa que Satanás, com todos os seus demônios, com toda a sua hierarquia, somente vão aonde Deus permitir. Vocês se lembram do endemoniado de Gadara? Na iminência de serem expulsos aqueles demônios, legião, eles rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. Lutero expressou muito bem: é um cão na coleira de Deus. Irmãos, apesar dessa restrição, não ignoremos os desígnios de Satanás, conforme Paulo nos instrui. Não ignoremos. É real. O mundo é espiritual, mas as suas ações são
reais. Elas estão sendo executadas por aí. Vou mais rápido aqui agora nesse finalmente. O Rei Jesus requer o posicionamento nosso, que é o quarto ponto. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Não há neutralidade diante de Jesus. Ou você é por ele, ou você é contra ele. Independentemente de suas convicções. E quero aproveitar para dizer que convicções são perigosas. Se as nossas convicções estão respaldadas na autêntica palavra de Deus, glória a Deus por isso. Mas se as nossas convicções forem segundo alguns achismos que tem por aí, é a derrocada também. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Vou comentar o versículo não, está claro aí. Ou somos de Jesus ou estamos prevaricando. Vou folhear aqui para chegar onde eu preciso, porque o tempo já avançou muito. Quero destacar agora esse texto, para muitos tão complicado, né? Versículo 31, parte A. Acompanhe a leitura da parte A. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. 32A. Se alguém proferir uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Irmãos, essa parte A dos dois versículos que li, por meio desses versículos, nessas partes iniciais, essa parte inicial dos dois versículos, Jesus ensina a nós, de uma forma clara, pelo menos está claro para mim, que o pecado de blasfêmia a que ele se refere, que pode ser perdoado, é o pecado de blasfêmia contra ele. Acompanhe agora a leitura da parte B dos dois versículos. Mas, então tem a conjunção mais aí em ambos os versículos, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. 32b, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Está claro, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Esses fariseus atribuíram a Satanás a obra operada pelo Espírito Santo, conforme o versículo 22, ou melhor, o 23. Apesar da clareza do texto, por causa das limitações humanas, dúvidas surgiram e com elas as explicações teológicas. Eu quero trazer apenas uma. À luz do Evangelho, olhe para os escribas. Pense aí o que você já ouviu, o que você sabe sobre os escribas. Olhe para os sacerdotes e sumos sacerdotes que contenderam e perseguiram a Cristo o tempo todo. Olhe para o comportamento desses fariseus do texto. Eram homens que tinham muito conhecimento, inclusive conhecimento das escrituras do Antigo Testamento, muito conhecimento mesmo. Eram ferrenhos opositores de Jesus, eles eram filhos do diabo e por isso blasfemaram contra Cristo e contra o Espírito Santo. Os escribas e fariseus são os melhores exemplos de pessoas que estiveram e estão contra o Senhor. São pessoas ardilosas, manipuladoras, mentirosas, altivas, egocêntricas. Elas não conhecem a lealdade a não ser para consigo mesmas. São desprovidas de amor e de compaixão. Ignoram o direito do outro e não sabem lidar com o pensamento divergente. Impõem as suas ideias, as suas regras, os seus clichês. Quem não concorda com eles são imediatamente cancelados. Tais pessoas querem ser o centro das atenções. E aqui Jesus deixa claro: pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não receberá o seu perdão. Que pecado foi esse? Atribuir ao Espírito Santo
atribuir a Belzebu, melhor dizendo, né? Atribuíram a Belzebu uma obra que foi operada pelo Espírito Santo. Isso aqui está muito claro, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não vou continuar porque eu posso pecar errando, né? Então vamos ficar com essa palavra aqui. Esses fariseus atribuíram a Belzebu, o maioral dos demônios, o próprio Satanás, uma obra que foi operada pelo Espírito Santo. Sem chance. Quero encerrar. Agora, encerrar mesmo, com 1 minuto, menos de 1 minuto, quer ver? Não é isso aí. Até com a oração, talvez a impetração da bênção vai dar 1 minuto e meio. Quero me referir a Judas. Que o Senhor nos livre e conforme escreveu Judas, aspas, aos chamados, vocês, nós, aos amados, vocês, eu e você, em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados, nos sejam multiplicados. Amém?